Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 1 até o versículo 14. Êxodo capítulo de número 12, versículo 1 a 14. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na veiga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, como servos humildes teu, em tua presença santa, Pai, nos prostramos para te pedir que o Senhor atente para nós na nossa pequenez. Olhe para nós através do sangue de Cristo e nos conceda a graça de ouvir o Teu Espírito Santo falando conosco. Que haja, meu Deus, renovação de vidas nesta noite. Que haja conversão, regeneração, transformação. Que, meu Deus, esta igreja possa crescer na dependência do Teu Espírito Santo. Que esta igreja possa crescer na fidelidade ao Teu nome e à Tua palavra. Que esta igreja possa crescer no amor missionário. E especialmente em ênfase à cruz de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo o período de comemorações relacionadas ao tema da Páscoa. E nesse sentido, como eu falei na liturgia, nós devemos deixar claro que a igreja cristã protestante celebra a Páscoa todos os domingos. Aliás, todos os dias nós celebramos a Páscoa. Não existe um dia específico para a celebração da Páscoa. No máximo, uma ênfase maior os protestantes dão na Santa Ceia, que é onde nós fazemos memória do sangue de Cristo, e ali nós damos uma ênfase maior ainda à Páscoa. Então, essa data não é uma data protestante, a data da Páscoa que nós estamos comemorando hoje. Essa é uma data de religiosidade católica, da qual o mercado se apropriou para fins comerciais. Esta é a verdade. Meus irmãos, todavia, nós protestantes, nós não temos dificuldade nenhuma de se aproveitar, de se apropriar desse calendário de nosso país, para dar mais ênfase ainda ao que a Bíblia trata sobre Páscoa. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, meus irmãos, é fazendo o que nós sempre fazemos aos domingos, adorando a Deus pela cruz de Cristo. E faremos isso com mais ênfase, dada a oportunidade da agenda de nosso país.
Nós devemos entender, meus irmãos, quais são as razões e os motivos por que nós devemos celebrar a Páscoa. A Bíblia nos dá essas razões, e é o que nós vemos aqui na narrativa do Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo capítulo 12 tem o seguinte contexto: Deus estava ameaçando Faraó. Se Faraó não liberasse o povo de Israel para adorar a Deus, se ele não libertasse o povo, não deixasse o povo ir, certamente Deus viria com pragas. O Faraó ficou com o seu coração endurecido, e Deus então foi mandando as pragas, 10 pragas. A 9ª praga foi a praga das trevas, até que a 10ª praga chegasse, que é a morte dos primogênitos. E para que nessa praga dos primogênitos, da morte dos primogênitos, essa morte não atingisse Israel, Deus ordenou que o povo de Israel sacrificasse um animal, um cordeiro, e colocasse o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse na meia-noite, certamente esse anjo da morte não mataria os israelitas, porque os israelitas estavam cobertos pelo sangue do cordeiro. Isso é Páscoa, biblicamente. Isso é Páscoa. Agora, isso tudo remete para Cristo, isso tudo nos leva para Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Vejamos então, dentro desse texto, quais são as razões que nós temos para celebrar a Páscoa. Meus irmãos, a primeira razão que Deus nos dá para celebrarmos a Páscoa é porque a Páscoa é o principal evento da história da humanidade. Nenhum evento foi tão grandioso e tão importante para a humanidade do que a Páscoa. O que é a Páscoa? É a morte de Jesus na cruz. Esse evento da Páscoa do Êxodo, na verdade, é um ensaio para a morte de Jesus na cruz. A morte de Cristo na cruz é o principal evento da humanidade, porque ali determina o destino dos homens. Porque se não fosse a morte de Jesus na cruz, certamente todos nós estaríamos perdidos. O texto mostra essa importância, o principal evento da história da humanidade. Versículo 1 e 2, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Em hebraico é o mês de Abib, que está relacionado ao nosso calendário, ao mês de março, ao mês de abril. E por que é o principal mês do ano? Por que é o principal evento do ano? Porque é o evento que celebra a nossa salvação, celebra a nossa salvação e a nossa libertação. Por conta disso, Deus diz que esse evento passa a ser um memorial. Versículo de número 14. Isto será por memorial. Nós devemos constantemente fazer memória deste evento. E não só por memorial, será também uma solenidade. O versículo 14 diz: isso será por solenidade e estatuto por perpétua. É uma solenidade. Quando nós celebramos a Santa Ceia, meus irmãos, é um momento muito sério, de solenidade, de memorial. Fazer isto em memória de mim. Então, lembre-se, por que nós celebramos a Santa Ceia, celebramos a Páscoa? Porque é o principal evento da história da humanidade. A historiografia divide a humanidade entre antes e depois de Cristo. Você divide a sua história entre antes e depois que você recebeu Cristo como Salvador. Jesus é o que faz toda a diferença na nossa vida, por isso é o principal evento da história da humanidade. Meus irmãos, o segundo motivo por que nós devemos celebrar a Páscoa é porque a Páscoa nos remete a um Salvador pessoal. Não diz respeito apenas à humanidade, mas a um Salvador seu, pessoal. É o que diz o versículo de número 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. João, quando viu Jesus, está relatado no Evangelho de João, João Batista diz a respeito de Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você tem que entender que ele tem que ser o seu Cordeiro, porque senão você está perdido e condenado. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa confessar Jesus perante os homens. Você precisa crer e se arrepender dos seus pecados, ou você está perdido e irá para o inferno de fogo se você não se arrepender. Mas para isso você tem que não apenas ser o simpatizante do Cordeiro. Eu gosto da igreja evangélica. Não tem a ver com igreja evangélica. Você tem que tomar esse Cordeiro para si, senão você está perdido. Porque quando o anjo da morte vier, que é o próprio Deus, quando ele vier na sua glória, ele virá com a foice. Ele virá com a foice e vai lançar o joio no inferno de fogo. Ou você tem um cordeiro pessoal para si, ou você tem Jesus como seu salvador pessoal, ou você está perdido. Agora, por que Jesus ele é o nosso salvador pessoal?
Porque ele é perfeito. Veja o que diz o versículo 5. O cordeiro será sem defeito. E tinha que ser assim. Esse sem defeito aponta para Cristo, que Cristo não tinha defeito nenhum moralmente, nem de forma alguma. E por que ele não tinha defeito nenhum? Porque tinha que ser assim. Porque ele tinha que nos substituir. Ou seja, ele tinha que obedecer toda a lei de Deus em nosso lugar. E ele o fez porque ele disse: eu não vim para revogar a lei, mas vim para cumpri-la. Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E nós lemos em Isaías capítulo 53, que na boca dele não se achou injúria alguma. Ele sim foi um cordeiro perfeito. Por isso ele é o nosso salvador pessoal. Ele é o nosso salvador pessoal porque ele é um salvador vicário. O que é um salvador vicário? O que é um salvador vicário? A palavra vicário significa substituição, que substitui. Ele é um salvador vicário por causa da sua morte substitutiva. Veja o versículo de número 6. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará. Imolar aqui aponta para a morte, para sacrifício substitutivo. O versículo 12 diz que Deus passaria a noite com o anjo da morte. E a casa que não tivesse o sangue, Deus certamente iria executar juízo. Sabe por que Deus não vai executar juízo em sua vida? Porque o cordeiro foi imolado na cruz para te substituir. Para te substituir. Você é um Barrabás. Você é um criminoso perante Deus. Talvez perante as pessoas você seja um bom cidadão, uma boa pessoa, mas perante Deus todos nós somos criminosos. Todos nós somos como Barrabás. Mas Jesus foi substituído no lugar do criminoso. Jesus foi substituído em nosso lugar. Ele é um salvador pessoal, porque ele é perfeito, porque a sua morte é morte vicária, substitutiva. Ela é uma morte propiciatória. O que é uma morte propiciatória? Propiciação significa desviar a ira de Deus. Nós merecemos a ira de Deus, mas Deus desviou a ira que iria cair sobre nós e caiu sobre Cristo. E aonde está isso no texto? Está no versículo de número 6. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o juntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde, no virar do dia para a noite. Crepúsculo da tarde, a tardezinha, que significa o quê? A chegada das trevas, chegada da noite, chegada da escuridão. E não é à toa que a praga anterior à praga dos primogênitos eram trevas. Capítulo 10, versículo 21. Capítulo 10, versículo 21 diz: assim disse o Senhor, estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito. Porque essas trevas aqui, meus irmãos, apontavam para a cruz de Cristo. Lembre-se que quando antes de Jesus morrer na cruz, houve trevas sobre toda a face da terra. Aquelas trevas, meus irmãos, simbolizam a ira de Deus, o abandono do Pai. Trevas na Bíblia simboliza a ira de Deus. Isso significa que Jesus, ele foi propiciatório em nosso lugar. A ira de Deus que iria cair sobre nós, as trevas que nós iríamos experimentar no inferno, caiu sobre Cristo na cruz. É uma morte substitutiva, é uma morte propiciatória, é uma morte redentiva. Por que redentiva? Por que Cristo é o Redentor? Cristo Redentor. A palavra redenção, meus irmãos, significa compra de um escravo. E para Deus, nós éramos escravos do mundo, escravos do pecado, escravos do diabo. E Deus nos comprou com seu próprio sangue. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. É por causa desse sangue, o sangue de Cristo, que Deus não derrama a sua ira sobre nós, porque Ele nos comprou com seu próprio sangue. Isso é redenção. A Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo de número 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 34, todo aquele que peca é escravo do pecado. Versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja, é uma morte vicária, por quê? Porque é uma morte substitutiva, uma morte propiciatória, porque é uma morte redentiva. E ele diz ainda, porque é uma morte dolorosa, versículo de número 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo. Saiba que se você não tiver Jesus na sua vida, você vai para o fogo eterno. Não estou sendo sensacionalista, eu estou apenas frisando aquilo que o próprio Cristo disse, que Ele vai lançar alguns no fogo eterno. Todavia, se você tiver Cristo como seu Salvador, saiba que Jesus já experimentou esse fogo na cruz, que é o juízo de Deus. Eu sempre digo que, se você tem Jesus em sua vida,
você já foi condenado ao inferno. Você já foi condenado ao fogo eterno, na cruz. Por isso Deus não vai te condenar pela segunda vez, porque em Cristo você já foi condenado. Jesus recebeu o fogo da ira de Deus. Por isso que esse cordeiro tinha que ser assado no fogo, porque já indicava a ira de Deus. E não é apenas uma morte dolorosa, mas uma morte amarga. Veja o versículo de número 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Por que o povo de Israel tinha que comer com ervas amargas? Para lembrar do amargor da ira de Deus por causa do pecado. Jesus experimentou esse amargor na cruz. Não é à toa, meus irmãos, que Jesus no Getsemane, ele estava suando sangue com medo da cruz. Porque ele sabia que ele ia experimentar o quão amargo é a ira de Deus. Foi uma morte amargosa, uma morte dolorosa, uma morte amargosa, uma morte holística. O que é uma morte holística? O que é algo holístico? A palavra holístico significa completo. A morte do cordeiro tinha que ser completo. A morte de Cristo tinha que ser completa. Versículo 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Versículo 10, nada deixareis dele até pela manhã. O sacrifício de Cristo tinha que ser completo. Se Jesus tivesse morrido apenas fisicamente, nós iríamos para o inferno. Se ele tivesse morrido apenas espiritualmente, nós iríamos para o inferno. Por quê? Porque nós pecamos contra Deus fisicamente e espiritualmente. Então nós merecemos a morte física e espiritual. Algumas pessoas acham que Jesus não morreu espiritualmente. E se você acha isso, você não tem como Salvador completo, então o seu destino é a perdição. Você tem que acreditar que Jesus ele morreu fisicamente, mas também ele morreu espiritualmente. O que é morte? Morte é separação. Lembre-se que Jesus disse na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele morreu por completo, mas ele tem poder sobre a própria vida, sobre a sua própria vida, e ele a trouxe de volta. E por último, meus irmãos, essa morte de Cristo, ela é também uma morte pactual, porque aponta para o pacto, versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas. Quando Jesus nos instrui a celebrar a Santa Ceia, ele diz, este é o sangue da nova aliança. É o que nós iremos celebrar aqui com a Santa Ceia. É o sangue da aliança. A morte de Cristo na cruz foi uma morte pactual. E Cristo cumpriu as condições deste pacto, as condições da aliança. Meus irmãos, veja, o quão profunda é a Páscoa, para que de alguma forma as pessoas hoje venham banalizar a Páscoa no sentido comercial como ela é tida hoje. A Páscoa é algo muito mais profundo. A Páscoa remete ao abandono de Cristo na cruz. Ele foi abandonado pelo próprio Pai por amor a nós. Então, por que devemos celebrar a Páscoa? Porque é o principal evento da humanidade. Por que devemos celebrar a Páscoa? Porque nos remete a um Salvador pessoal. Por que devemos celebrar a Páscoa? Porque nos remete à família da aliança. O Salvador é pessoal, mas o compromisso que Deus quer ter é com a sua família, não só com você. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. Deus quer um compromisso não só com você, mas com você, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Ele quer colocar a sua família debaixo do guarda-chuva da aliança. A família da aliança, meus irmãos, é uma família solidária. Veja o que diz o versículo de número 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Isso ampliando para o Novo Testamento, já nos traz as implicações do amor que essa comunidade vive. A Bíblia diz lá em João capítulo de número 13, nisto sabereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, é uma família solidária, é uma família que ama uns aos outros. Pelo menos deveria amar uns aos outros, por causa do amor do cordeiro. É uma família missionária, que não fica com o cordeiro apenas para si. Veja o que diz o versículo 4, meus irmãos. Convidará ele o seu vizinho mais próximo para comer o cordeiro. Você já convidou o seu vizinho para comer do cordeiro? Você já convidou o seu vizinho para se alimentar de Cristo? Você já falou de Cristo para o seu vizinho? Você já falou de Cristo para o seu amigo? Você já falou de Cristo para o seu colega de trabalho, da faculdade? Porque Deus não quer que esse cordeiro seja só para você. Você tem que compartilhar esse cordeiro.
Meus queridos irmãos, a família da aliança ela é solidária, a família da aliança ela é missionária. Até aqui nós já vimos as razões por que nós devemos celebrar a Páscoa. Porque é o principal evento da história. Segundo motivo, porque nos remete a um Salvador pessoal. Terceiro motivo, porque nos remete à família da aliança. Último motivo, porque nos remete à nossa identidade. Qual é a nossa identidade nessa terra? Peregrinos, forasteiros. Nós não pertencemos a essa terra. Jesus disse, eu não os peço que os tire do mundo, mas Jesus disse que nós não somos deste mundo. Nós pertencemos ao reino celestial. Então nós estamos nessa terra temporariamente. E se você está nessa terra temporariamente, você é forasteiro. Então esteja com o coração preparado para a volta de Cristo. Aliás, numa forma metafórica, apresse a volta de Cristo pregando o Evangelho e dizendo, ora vem Senhor Jesus. Liberte os seus pés do pecado que tem nas mentes te assedia. E prepare-se para te encontrares com o teu Senhor, teu Deus. Porque nós somos peregrinos. Veja o versículo de número 11. Ele diz, desta maneira o comereis, lombos cingidos, ou seja, o lombo cingido é quando o judeu pegava aquela roupa comprida, levantava até mais ou menos a altura, acima do joelho, para poder correr. Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis, a pressa é a Páscoa do Senhor. Por que eles tinham que comer à pressa? Porque eles não pertenciam ao Egito. Deus tinha uma terra prometida para eles. E o Egito simboliza esse mundo pecaminoso, imoral e podre. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos. Então se prepare para te encontrares com o seu teu Deus. Se purifique. Está escrito em Apocalipse, aquele que é santo se santifique mais ainda. Apresse-se para se encontrar com o seu teu Deus e pare de brincar com Deus, pare de brincar com o pecado, pare de se sujar na lama do pecado, porque Deus quer que você esteja preparado para a volta dele. Nós não pertencemos a esse mundo. Está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Como forasteiros e peregrinos que sois, vos exorto a vos absterdes das paixões que tinhais anteriormente em vossas vidas. Assim encerramos esta mensagem, meus irmãos, dando os principais motivos pelos quais devemos celebrar a Páscoa. 4 suficientes motivos. Porque é o principal evento da história. Porque remete a um Salvador pessoal. Porque remete à família da aliança. Porque remete à nossa identidade de forasteiros. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.